Glória a Deus, vamos ouvir a palavra de Deus neste domingo de Santa Ceia, neste domingo onde vamos celebrar a ordenança do Senhor. A Santa Ceia, juntamente com o batismo, é uma ordenança de Deus para os cristãos. Aleluia! E nós vamos celebrar esta ordenança de Deus na nossa vida. Mas antes de participarmos da ceia, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. A palavra que transforma, cura e liberta. A palavra do Senhor, ela tem esse poder de nos transformar, porque a palavra diz em Romanos 12:2: sede transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. A palavra, ela tem o poder de nos curar, porque ela diz a todo momento que a cura vem através do poder de Jesus Cristo para a nossa vida. E a palavra, ela tem também o poder de nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o que diz João 8:32. Por isso nós cremos no poder da palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre uma coisa que alguns podem até a princípio dizer assim: quero não. Mas você vai ver que é necessário na nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre sermos participantes das aflições de Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. 1 Pedro 4, 13. Aleluia. Enquanto você vai procurando, vai glorificando o nome do Senhor. 1 Pedro está no Novo Testamento, lá no finalzinho. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre na nossa vida. Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias, glórias, glórias. Oh, aleluia. 1 Pedro capítulo 4, versículo 13. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam, irmãos? Amém. Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Eu quero pôr um fundo musical aqui, mas esse telefone do meu filho está dando bizil. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, hoje vai sempre. Santo é o nome do Senhor. 1 Pedro capítulo 4, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: pelo contrário, alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Amém, irmãos? Vamos ler novamente. Pelo contrário, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da vossa glória vos regozijeis e alegreis. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, fique à vontade em seu lugar. Irmãos, muitos cristãos questionam o fato de serem alvos de tantas perseguições e ódio que vem sobre nós, às vezes dentro de nossa casa, às vezes no trabalho, às vezes na rua. Mas nós estamos nesta vida também para sofrermos as mesmas aflições que Jesus Cristo sofreu. Às vezes nós pensamos: estou buscando simplesmente viver a vontade e a verdade de Deus, e fico sofrendo perseguições, fico sofrendo ataques. Mas nós precisamos lembrar
que Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo aqui na terra, foi perseguido, foi odiado, ele foi massacrado, e ele mesmo nos advertiu a respeito disso, de que no mundo teríamos aflições, e nos alerta a termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo, para que juntamente a ele nós pudéssemos viver em glória. As aflições de hoje, elas são uma prova na vida do cristão. Eu costumo dizer que nós devemos nos alegrar com as provações, porque aquele que não passa por provações, aquele que não é perseguido, aquele que não é atacado pelo inimigo, ele não está numa posição boa para herdar a salvação. Ele pode estar vivendo uma posição boa aqui no mundo, uma vida tranquila, sem ataques. Mas, irmãos, o inimigo só ataca aquele que o está incomodando. Aqueles que não o incomodam, é porque eles estão fazendo o que ele quer. Eles estão já nas mãos dele. Estão já cativos no pecado, cativo no reino das trevas. Mas aquele que vive com Jesus Cristo, aquele que segue o caminho de Jesus Cristo, ele incomoda o inferno. Porque a todo momento ele está agindo para saquear as almas perdidas que para lá estão condenadas a ele. Todas as vezes que nós pregamos a palavra de Deus, o diabo se ira contra nós e se levanta em ataque, porque nós estamos indo contra a vontade dele, nós estamos lutando para resgatar vidas, nós estamos lutando para povoar o reino dos céus. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, vai dizer: alegrai-vos por passarem por provações, porque a provação vos dá mais perseverança. Quem aqui está passando por provação? Eu vou levantar minha mão, não vou deixar de levantar, porque provação é todo dia. A provação na vida do cristão, ela é constante. O ataque na vida do cristão fiel, ele é constante. Mas hoje em dia, irmãos, a gente vê um evangelho pregando palavras de vitórias, de conquistas, palavras de bênçãos, de prosperidade, mas muito pouco vemos palavras pregando sobre o sofrimento. E é o sofrimento como o de Cristo, o sofrimento com Cristo, que vai nos levar à salvação. Há tempos atrás eu vi um banner na internet e eu achei muito interessante. Que se Jesus Cristo fosse viver o evangelho de hoje, ele não teria subido naquela cruz. Glória a Deus que ele é fiel ao Deus Pai. Glória a Deus que ele tem compromisso com a palavra de Deus. Glória a Deus que ele seguiu direitinho o propósito para o qual ele foi enviado nessa terra. Glória a Deus porque ele veio para nos dar a salvação. Mas hoje tem vivido um evangelho que quer somente garantir vitória. Talvez porque seja este evangelho que enche igrejas, talvez porque seja este evangelho que as pessoas gostem de ouvir, mas nós precisamos viver o evangelho da verdade, o evangelho que prega a salvação, não um evangelho que prega as conquistas materiais, não um evangelho que prega um modo de vida confortável aqui na terra, porque não é, irmãos, a realidade
da igreja verdadeira. Infelizmente, hoje em dia, o Evangelho tem sido banalizado. O Evangelho tem sido levado na brincadeira. Muitas pessoas que estão dentro da igreja aceitaram Jesus Cristo como se estivesse dando uma chance para Ele. Eu vou aceitar Jesus, vou dar uma chance para Ele, para ver qual que é. Porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus, e elas não conhecem verdadeiramente qual o caminho para se alcançar a salvação. Muitas pessoas estão anos e anos dentro da igreja e não têm uma base bíblica para uma vida verdadeiramente cristã. Nada de consciência de pecado, nada da consciência da depravação humana, conhecimento da ira e da justiça de Deus, então passa longe. Muitos cristãos hoje estão crendo num Deus bonzinho, num Deus que tudo permite, num Deus que não é mais como era no Velho Testamento, ao passo que Deus falou: eu não mudo, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muitos cristãos hoje, para justificar o seu modo de vida, eles querem mudar a Jesus ao invés de serem transformados pela palavra de Deus. Jesus veio para trazer amor, então tudo nós temos que ver com amor. Se algo está errado, o amor é que vale. Não, o que vale é a palavra de Deus. Hoje não vemos muito, mas não estou generalizando, irmãos, mas não vemos arrependimento verdadeiro, não vemos transformação e santidade sendo operado dentro da igreja de Deus. Porque hoje o mundo está vivendo e querendo que Deus viva novos tempos. Os planos de Deus, eles não são escritos de acordo da forma como o mundo se move. Os planos de Deus para cada um dos teus filhos foram escritos na eternidade. Foram escritos antes mesmo que fôssemos gerados no ventre de nossas mães. Lá já estava tudo determinado. O propósito para o qual cada um de nós seríamos gerados e seríamos colocados aqui neste mundo para cumprir. Então não tem essa de o mundo mudou, o mundo evoluiu. A palavra do Senhor, ela não mudou. O Novo Testamento, ele não é contraditório ao Velho Testamento. O Novo Testamento, ele não cancela a lei do Velho Testamento, ele a cumpre. E nós precisamos ter consciência dessas coisas. Eu creio, irmão, de todo o meu coração e com toda a certeza, com toda a convicção do mundo, que Deus é capaz de dar vitória, que Deus é capaz de dar prosperidade, que Deus é capaz de derramar bênçãos. Eu creio, não sou cético nesse assunto. O que eu não creio é que isso seja a base da salvação. A base da salvação, como a palavra diz, é o sofrimento com e por Cristo. Porque o sofrimento, irmãos, o sofrimento que
vem de Deus, o sofrimento que vem da perseguição por sermos adoradores do Deus verdadeiro, por sermos discípulos e seguidores de Jesus, é um sofrimento que vem para o nosso crescimento. Não é um sofrimento que vem para a nossa queda, que vem para a nossa destruição. Esse sofrimento nós temos que rejeitar, esse sofrimento nós temos que combater, mas o sofrimento que vem como provação para a edificação do cristão, esse nós precisamos viver. Se não formos provados, não seremos aprovados. Não conheço ninguém que tenha passado num concurso público sem fazer uma prova. Não conheço ninguém que tenha sido aprovado no Enem sem fazer a prova do Enem. A conquista, ela vem através da provação. E Deus nos prova para nos preparar, para nos edificar, para nos crescer. Se eu estiver errado, a igreja me corrige, mas nós crescemos muito mais nos momentos difíceis do que nos momentos de facilidade. Os tropeços na vida nos fazem crescer. As coisas fáceis nos fazem acomodar. No sofrimento nós somos lapidados. No sofrimento nós somos moldados. Um diamante, uma coisa muito valiosa, uma coisa rara, bonita de se ver, ele só se tornou diamante porque ele passou por muita pressão. O diamante é um carvão que é muito pressionado e se torna o que ele vem a ser depois. Se não tivesse pressão sobre ele, ele continuaria sendo carvão e teria o valor de um carvão. Mas a pressão o fez se tornar um diamante e ter o valor de um diamante. Quando nós somos pressionados, nós somos edificados. Nós crescemos espiritualmente. Nós nos preparamos mais para a entrada no reino dos céus. Porque a entrada no reino dos céus, a nossa salvação, ela não se dará por vias fáceis. A palavra diz que a estrada é estreita, que o caminho é apertado. É por ele que nós temos que caminhar para chegarmos até a nossa salvação. A gente não vê cristãos chegando na casa de Deus e pedindo sofrimento. Deus me deu sofrimento. Deus me deu o sofrimento de Cristo. Deus me permita sofrer com Cristo. Nós não vemos. Nós vemos a procura de bênçãos, nós vemos a procura de milagres, a procura de vitórias. Mas hoje eu quero convidar a igreja a sofrer com Jesus Cristo. É isso mesmo, igreja. Eu quero convidar a igreja hoje a participar do sofrimento de Cristo. Em Romanos 8, no versículo 17, aonde encontramos a maravilhosa declaração de que somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo,
também encontramos lá a verdade indiscutível de uma condição para que sejamos glorificados com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos. Romanos 8,17. Se é certo que com Ele padecemos, seremos glorificados com Ele. Nós precisamos, é necessário ao ser humano passar por esta fase. É necessário ao ser humano passar por esta lapidação para sermos participantes da glória de Deus. Temos buscado o livramento do sofrimento, sendo que a verdade devia ser buscar o propósito do sofrimento. Nós estamos buscando o livramento daquilo que é necessário a nós. A nossa pergunta não tem que ser por que eu estou sofrendo, e sim para que eu estou sofrendo. Quando nós perguntamos por que, nós estamos questionando o propósito de Deus. Quando nós perguntamos para que, nós estamos procurando entender o propósito de Deus. E é isso que a igreja precisa encontrar. O propósito de Deus para o qual estamos aqui. O propósito de Deus para o qual nascemos. Ao contrário, irmãos, nascemos para nada. Se não nascemos para um propósito de Deus, não nascemos para nada. Porque para que Deus nos criaria se não para cumprir um objetivo dele aqui na terra? Nos criaria para passear aqui, para sermos só um ou mais um? Todas as coisas têm um propósito de Deus. Romanos 8,28 diz isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam de acordo com o seu decreto. Opa, olha aí. O sofrimento, ele é benéfico para aquele que anda de acordo com o propósito de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem, sim, mas daqueles que andam nos mandamentos de Deus, para aqueles que andam em uma vida correta com Deus. Você está disposto a participar das aflições de Cristo? Você está disposto a participar das aflições com Cristo? Uma certeza eu te dou: participando dela, você não vai estar sozinho. A palavra diz: se a provação é dele, se as aflições são dele, nós estamos com ele. E com ele não há nada que não possamos vencer. Estando nós com Ele, não há vitória que não possamos alcançar na nossa vida. Nós temos que oferecer o nosso sofrimento como adoração ao Senhor. Mas muitas vezes a igreja tem apresentado o seu sofrimento como murmuração ao Senhor. E o Senhor não se agrada de murmuração. Os apóstolos tratavam o sofrimento como algo natural na vida deles. O sofrimento para eles não era nada estranho. Eles sabiam que eles teriam que passar tudo aquilo.
Paulo e Silas presos, o que eles faziam? Murmuravam? Não, cantavam. Pregavam a palavra. Mas por que hoje isso não é mais assim? A resposta é simples. Hoje nós temos chamado de cristianismo o que não é, nem nunca foi, um cristianismo bíblico. Hoje se chama de cristianismo a conquista, as bênçãos, o receber. Sendo que na verdade o cristianismo é dar. A palavra diz, é muito melhor dar do que receber. A igreja verdadeira é aquela que participa do sofrimento de Cristo. A igreja bíblica, ela se alegra nas provações, ela se alegra nas perseguições. Irmãos, quando os cristãos da igreja primitiva eram levados ao Coliseu Romano para serem torturados, para serem mortos, por simplesmente seguirem a Cristo, eles entravam no Coliseu louvando o nome do Senhor. Eles sabiam o final que eles iam ter, não ia ter como sobreviver. Eles seriam lançados a animais famintos. Em outros casos, seriam colocados, amarrados em postes e ateado fogo neles, simplesmente para o prazer de um imperador louco que queria iluminar o seu pátio, o seu jardim, com cristãos sendo queimados. E eles louvavam o nome do Senhor, porque eles sabiam que aquele sofrimento era caminho de salvação. Hoje, muito menos do que isso nós vivemos. Glória a Deus que aqui no Brasil não tem isso, de vermos cristãos mortos por serem seguidores da palavra. Ainda vemos no mundo, em alguns lugares, mas aqui estamos livres disso. Por muito menos do que eles passavam, nós, em vez de louvarmos o nome do Senhor, nós questionamos a Deus. Irmãos, não pergunte mais por que você está sofrendo. Pergunte a Deus para quê e você vai entender o propósito. E quando você entender o propósito, irmãos, você vai glorificar o nome do Senhor a todo momento. O seu sofrimento vai se transformar em alegria. E ele não vai mais te atingir da forma como ele te atinge hoje, porque você vai vê-lo através de uma outra perspectiva. Você vai se transformar num crente edificado. Você vai se transformar numa pessoa cheia do poder de Deus e da certeza que no seu sofrimento Cristo está ali com você. Oh, aleluia. A igreja bíblica não vive confortável em uma vida tranquila e declarando todos os dias: ah, é só vitória, é só vitória, é só vitória. A vida de um cristão não é só vitória. A vitória virá depois, como consequência de o sofrimento de hoje. Mas hoje ela não é só vitória. Irmãos, nem tudo que recebemos, nem tudo que conquistamos, nem tudo que nos alegra vem de Deus.
Muitas coisas o inimigo nos dá, e diga-se de passagem, depois cobra caro, para que nos desviemos do caminho do Senhor. Eu já dei testemunhos disso aqui da minha própria vida. E em outra ocasião darei esse testemunho de novo. De tudo que passei. Achando que estava ganhando de Deus. Mas quem estava me dando era o diabo. E num pequeno prazo, ele me cobrou 3 vezes mais o que ele me deu. Nós temos que ter discernimento do que vem de Deus e do que vem para ser cilada na nossa vida. Por isso eu convido a igreja hoje a participar do sofrimento de Cristo. Deixe para trás seus planos. Deixe para trás os planos humanos e viva os planos de Deus. Jeremias 29:11: eu sei os planos que tenho para vós, planos de vos fazer bem e não mal, planos de vos prosperar e vos dar um futuro melhor. Aqui é a prosperidade e um futuro melhor, baseado no propósito de Deus. Antes disso chegar, irmãos, haverá sofrimento. Antes disso chegar, haverá luta. Nada que é abençoado vem de graça. Quando tiver fácil demais, duvide. Tem um ditado no mundo, em outras religiões, que dizem: quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Não é? Vamos tomar isso para nós. Quando a bênção é muito fácil, vamos abrir os nossos olhos para discernirmos de onde ela está vindo. Porque nem tudo é o que parece. Se a palavra diz que os demônios se transfiguram em anjo de luz, quanto mais ele faz com as nossas vontades. Se a gente quer, fala: opa, deixa eu aproveitar que aquele ali está querendo mesmo, mas está querendo muito, e eu sei que ele vai pagar qualquer preço para isso, e deixa eu dar um presentinho para ele. Ele sabe, irmãos. Ele sabe as intenções do nosso coração. Assim como o Senhor sabe, Ele pesca na nossa vida. Não que Ele tenha conhecimento dos nossos pensamentos, da nossa mente, mas Ele pesca nos mais sucintos detalhes. Eu te convido a entender, como igreja de Cristo, que o grau de felicidade neste mundo nunca foi recompensa do Senhor aos seus filhos. Esse grau de felicidade que nós buscamos aqui, e que o Senhor tem sim para nós, não é para esse mundo, é para o reino dos céus. Nós precisamos ter convicção disso. Eu te convido a entender que você deve amar ao Senhor e sua vontade e não mais a sua própria vida. Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos tomar isso para a nossa vida. Eu te convido a entender que você vai encontrar a sua vida anegando, vivendo a vontade de Deus, vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Alguém aqui duvida que a vontade de Deus é perfeita? Duvida ou não?
Então por que não vivermos ela? Por que relutarmos em viver a nossa vontade e não a dele? Irmãos, a dele é perfeita. O que é perfeito não é mais ou menos, é perfeito, é completo, é pleno, é por inteiro. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas aí você me diz, pastor, mas para viver a plena vontade de Deus, eu vou ter que sofrer. Até o sofrimento com Deus, ele é melhor do que a alegria sem Ele. Não existe alegria no mundo que seja maior do que o sofrimento na presença de Deus, que seja mais prazeroso, que seja mais edificante. Nenhuma alegria no mundo vai levar ninguém à glória de Deus, mas o sofrimento com Deus vai nos levar a ser glorificados e a vivermos por toda a eternidade com Ele. Eu te convido a entender que você deve amar os seus inimigos como você ama a si mesmo. Essa é difícil, mas nós temos que trabalhar. É mandamento de Deus: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós odiamos uma pessoa, nós estamos odiando a nós mesmos, porque nós amamos o próximo como nós amamos a nós. Ao contrário, estamos descumprindo o mandamento de Deus. Eu te convido a entender que enquanto você faz de tudo para se livrar de seus sofrimentos, verdadeiros cristãos se lançavam à morte. Aquele que quer guardar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que não quer perder a sua vida, não viverá uma vida eterna junto ao Pai. Eu te convido a entender que você precisa deixar seu conforto e a preocupação com as suas vãs necessidades. Não estou dizendo aqui das suas necessidades principais. Não estou dizendo que você tem que ser relapso com as suas coisas, com as suas obrigações. Não. Mas os cristãos hoje têm preocupado com coisas que nada edificam, que nada acrescentam à sua vida, que nada vai contribuir para a sua maturidade espiritual. Nós temos que entender que nós precisamos deixar o nosso conforto e essas nossas preocupações com as necessidades que não nos edificam e dizermos ao Senhor: eis-me aqui. Irmãos, dizer eis-me aqui é se colocar frente ao Senhor e dizer a Ele: Senhor, faça a sua vontade na minha vida. É encarar o propósito de Deus. E isso é a coisa mais sublime que um ser humano pode fazer em sua vida. Eu quero que você entenda que somente andando pelo caminho estreito e apertado, aonde não se pode carregar tralhas, aonde não se pode levar bagagens, você será aceito no reino de Deus. Não existe outra forma. Se você está disposto a sofrer com Ele e por Ele, sabendo que esse mundo é passageiro e que nada do que você passa aqui poderá se comparar com a glória vindoura, você se encontra no caminho estreito. Você se encontra no caminho da salvação. Você se encontra no caminho certo,
para entrar como noiva de Cristo na Jerusalém celestial e viver todas as promessas de Deus. Quando nos alegramos no sofrimento, temos a certeza que fomos regenerados por Deus. Quando nós nos alegramos no sofrimento de Cristo, nós podemos estar convictos de que fomos alcançados pela graça nos dada na cruz do Calvário. Fique de pé em seu lugar. O Senhor quer que nós vivamos a vontade dEle para a nossa vida. O Senhor quer que nós aceitemos o sofrimento para nosso crescimento. O Senhor quer que nós passemos por cada fase, por cada degrau. E quanto mais perto formos chegando da conquista do reino de Deus, pode ter certeza, mais apertado será o caminho, mas maior será a vitória. Glória a Deus. Mas vale vivermos com Cristo, sofrermos com Ele, passarmos pelas aflições com Ele, durante esse curto espaço de vida na terra, do que vivermos uma eternidade sem a presença dEle. Porque, irmãos, é com Deus ou é completamente sem Ele. Não tem outro lugar. Não tem purgatório onde você vai pagar seus pecados e depois vai para o céu. Uma vez determinado, no momento da nossa morte ou da volta de Jesus, a nossa condição, já está selado o nosso destino por toda a eternidade. E nós temos a escolha de vivermos com Deus. Nós temos o chamado para vivermos com Deus. Mas esse chamado é um chamado que requer renúncia. É um chamado que requer compromisso. É um chamado que requer sofrermos com Cristo as aflições que Ele sofreu, para sermos edificados, para sermos amadurecidos, para sermos glorificados e para vivermos a eternidade junto a Ele. Se você recebeu essa palavra nessa noite, aplauda, mas dê o seu melhor aplauso para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.